Já é de costume o interesse de todos os países na Copa do Mundo de Futebol. Com certeza, o sonho de todo jogador de futebol é jogar uma Copa do Mundo pelo seu país. Diversas seleções que sempre, ou quase sempre, jogam a Copa do Mundo são muito tradicionais e fortes no futebol. Por exemplo, Brasil, Alemanha, Argentina, França e por aí vai. Entretanto, nem só de países grandes e tradicionais vive este torneio. Muitos países sequer chegam à Copa do Mundo. E hoje estou aqui eu para falar de novo sobre alguns países que chegaram de forma inusitada em Copas do Mundo. E já vou pedindo para todo mundo que se tu gostar, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sino para acompanhar quando sai vídeo novo aqui na Futebol Central. E estou eu aqui para falar sobre participantes inusitados em Copas do Mundo, parte 2. Quem não acompanhou a parte 1 pode ir lá acompanhar, que eu tenho certeza que se tu gostar dessa, tu vai gostar daquela também. Então, sem muito mais delongas, bora para o assunto do vídeo. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Manuel, sou o administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Logo, logo vamos bater esses 100 inscritos, que é a meta desse mês. E, assim como eu fiz na parte 1, eu vou contextualizar a Copa do Mundo que eu estou falando, dizer quem foi o campeão, sede e tudo mais, e depois eu falo os participantes inusitados, tudo bem? Então agora sim, bora pro tema do vídeo. Só lembrando que a parte 2 vai ser do ano de 66 a 1990, tá bem? Começando então pela Copa do Mundo de 1966. Ela foi sediada na Inglaterra, teve 16 participantes e a campeã foi a anfitriã, a Inglaterra, que conquistou seu primeiro título. A Inglaterra foi justamente a escolhida para ser a sede desse torneio, pois a Football Association, que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, estava completando 100 anos de fundação. Ela foi fundada em 1863, porém, a FIFA resolveu dar um presente para a Inglaterra e colocou a próxima Copa, que seria de 66, para os criadores desse tão lindo esporte. A final daquela Copa foi um tanto quanto polêmica e foi disputada entre Inglaterra e Alemanha Ocidental. Vou explicar por que ela foi um pouco ou bastante polêmica. Realizada em Wembley, como é de praxe, o jogo ficou 2-2 naquela final e foi para a prorrogação. E é agora que começa a polêmica. No minuto 101, Geoff Hurst, que já havia marcado um gol na partida, chutou a bola no travessão e ela bateu em cima da linha e voltou. Porém, o juiz, dizem que foi comprado, deu gol para a Inglaterra. E ali, os alemães ficaram loucos, quase deu uma terceira guerra mundial. Brincadeiras à parte. E aí isso aí só abriu a porteira porque depois o próprio Geoff Hurst foi lá e fez mais um gol e marcou um hat-trick. Inclusive eu já falei sobre o hat-trick aqui no canal, pode ir lá ver. Com isso, o placar terminou 4-2 e a Inglaterra, que era anfitriã, foi a campeã. Muitos dizem que se não fosse aquele gol marcado de forma injusta pelo árbitro, a Inglaterra talvez não tivesse feito outro gol e talvez não tivesse ganhado. Mas coisas que acontecem no futebol. Naquele torneio, a maioria era muito tradicional, sempre estava nas últimas Copas do Mundo. Contudo, teve uma seleção que chamou a atenção, e essa foi justamente a Coreia do Norte. Foi a primeira participação dos norte-coreanos em Copas do Mundo. Depois eles viriam disputar também em 2010, mas fica para parte 3. E, infelizmente, eles já deram o azar. Pegaram um grupo com União Soviética, Itália e Chile. Porém, por incrível que pareça, conseguiram se classificar em segundo no grupo. Eles estavam muito bem, estavam embalados, porém nas quartas de final pegaram a seleção de Portugal e tomaram 5-3 e foram eliminados. Foi uma participação bastante interessante, digamos assim. Agora, saindo da Inglaterra, indo pro México, na Copa de 1970. Esta Copa, sediada no México, teve 16 participantes também e o campeão foi o Brasil. O México foi escolhido como sede e logo na sua primeira sediação de Copa do Mundo, Sediação, não sei se está certo. eles ficaram em sexto lugar, até que foram bem. 75 seleções se inscreveram para jogar essa Copa do Mundo. Jogaram as eliminatórias, porém apenas 14 se classificaram, pois 2 já estavam garantidas, uma a sede, o México, e outra a campeã, a Inglaterra. A final daquele torneio, como vocês devem saber, foi um show do Brasil. O Brasil deu um show em toda a Copa. Foi disputado entre Brasil e Itália. E o Brasil meteu um 4-1 na Itália e se sagrou, Ou consagrou. campeão daquela competição. O capitão era Carlos Alberto Torres, que levantou pela última vez a Jules Rimet, que depois foi substituída pela Taça do Mundo a nova. E essa mesma, a Jules Rimet, que o Brasil tinha ganhado, depois ela ia ser roubada no ano de 1983. E essa aí fica história com um outro vídeo que é bastante interessante também. Bom,
Dos participantes inusitados, eu destaco aqui as primeiras participações de Marrocos, Israel e El Salvador. Começando por El Salvador. Eles pegaram um grupo difícil com União Soviética, México e Bélgica e ficaram logo no último lugar. Já Israel pegou um grupo mais difícil com Itália, Uruguai e Suécia e também ficou em último indo para casa. Já Marrocos, que foi a primeira seleção africana pós a Segunda Guerra Mundial a jogar uma Copa do Mundo, pegou um grupo com Alemanha Ocidental, Peru e Bulgária e ficou em último também e foi embora para casa. Agora, partindo do México, indo para a Alemanha Ocidental, na Copa de 74. A Copa de 74, sediada na Alemanha Ocidental, teve 16 participantes também, e o campeão foi quem? Foi a própria anfitriã, a Alemanha Ocidental. 99 seleções se candidataram para jogar as eliminatórias daquela Copa e apenas 14, como de praxe, se classificaram para a Copa do Mundo. O modo daquela Copa foi um pouco diferente do que acontecia nas outras. Tinham 16 participantes, eles eram divididos em 4 grupos com 4 cada. Desses, os 2 primeiros colocados de cada grupo iam para a segunda fase. Na segunda fase, tinham mais 2 grupos com 4 cada, e os líderes de cada grupo jogavam a final do torneio. A final foi disputada entre a própria Alemanha Ocidental e a Holanda, que tinha um time muito bom. O jogo terminou 2-1 para a Alemanha Ocidental, que conquistou seu segundo título. Dos participantes inusitados, eu destaco 4 países neste torneio. A Alemanha Oriental, a Austrália, o Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, e o Haiti. Tinha uma bandeira um pouco diferente. Começando pela República Democrática do Congo, que era o Zaire. Eles, infelizmente, caíram num grupo com Iugoslávia, Brasil e Escócia e acabaram ficando em último lugar. E de brinde ainda, levaram um 9-0 da Iugoslávia. O Haiti, por sua vez, pegou um grupo com Polônia, Argentina e Itália. Ficou em último lugar também e levou para casa um 7-0 da Polônia. Já a Austrália pegou um grupo com Alemanha Ocidental, Chile e Alemanha Oriental. Ficou em último também e foi para casa na sua primeira participação. Contudo, a Alemanha Oriental conseguiu se classificar no seu grupo. O grupo que eu acabei de falar, que foi Alemanha Ocidental, Austrália e Chile, era um grupo bastante difícil. E, como todos devem saber, a favorita era a Alemanha Ocidental, pois tinha cidades melhores, o desenvolvimento melhor, os jogadores melhores. Porém, a Alemanha Oriental conseguiu passar em primeiro, ganhando inclusive da Alemanha Ocidental numa das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Eles conseguiram se classificar para a segunda fase, caíram no grupo com Brasil, Argentina e Holanda e foram eliminados em terceiro lugar. Partindo da Alemanha Ocidental, vamos para a Argentina. Chegando na Copa de 78, a anfitriã foi a Argentina, teve 16 participantes e a campeã foi a Argentina. 107 times se candidataram para jogar as eliminatórias, porém apenas 14 conseguiram chegar na Copa do Mundo. Vão percebendo que os números de participantes ou de candidatos vai aumentando. O método dessa Copa foi que nem a Copa anterior. Tinham 4 grupos com 4 cada, passavam os 2 líderes de cada grupo para a segunda fase, e na segunda fase, os líderes desses 2 grupos jogavam a final. A final foi disputada entre Argentina e Alemanha Ocidental. O jogo ficou 1-1, foi para prorrogação, e a Argentina fez mais 2 gols, ganhando por 3-1 e levando o seu primeiro título de Copa do Mundo. Dos participantes inusitados, eu destaco aqui as primeiras participações de Tunísia e Irã. A Tunísia pegou um grupo interessante com Polônia, Alemanha Ocidental e México. Ficou em terceiro lugar, tendo ganhado só do México e não se classificou. Já o Irã pegou um grupo um pouco mais fácil, com Peru, Holanda e Escócia. Entretanto, ficou na última posição e não se classificou. Agora, saindo da Argentina, vamos para a Espanha, Copa de 82. A Copa de 82 foi sediada na Espanha, teve 24 participantes pela primeira vez e a campeã foi a Itália. 109 seleções jogaram as eliminatórias daquela Copa do Mundo. Então a FIFA resolveu dar um pouquinho mais de espaço, colocando um pouco mais de seleções nas Copas. Só que ficou um pouco confuso a metodologia daquela Copa. Eu vou explicar daqui a pouco. Bom, dessas, apenas 22 classificaram, pois a anfitriã, a Espanha, e a Argentina, a campeã, já estavam classificadas. Como é que era o método daquela Copa? Foi um pouco diferente. Tinham 6 grupos com 4 seleções cada um. Os 2 primeiros colocados de cada grupo iam para a segunda fase. Na segunda fase, tinham 4 grupos com 3 cada um. E os líderes desses grupos faziam a semifinal e depois a final. Um pouco confuso, mas acho que deu para entender. A final foi entre Itália e Alemanha Ocidental. Bom, naquele jogo, bastante movimentado, a Itália fez 3-1 na Alemanha Ocidental e foi, mais uma vez, campeã. Como teve mais participantes naquela Copa, eu vou destacar um pouco mais de participantes inusitados. Para ser mais preciso, foram 6.
E foram eles: Camarões, Argélia, El Salvador de novo, Kuwait, Nova Zelândia e Honduras. Vamos começar pela seleção que já tinha jogado uma Copa do Mundo, que foi El Salvador. El Salvador caiu no grupo com Bélgica, Argentina e Hungria. Ficou em último e ainda levou a maior goleada da história das Copas do Mundo, que foi 10-1 para a Hungria. Falando agora das 5 seleções restantes, que também não se classificaram, porém foram suas primeiras participações. Começando por Camarões. Camarões pegou um grupo com Polônia, Itália e Peru, ficou em terceiro. Já a Argélia pegou um grupo com Alemanha Ocidental, Áustria e Chile, ficou em terceiro. O Kuwait pegou um grupo com Inglaterra, França e Tchecoslováquia, ficou em último. Honduras pegou um grupo com Irlanda do Norte, Espanha e Iugoslávia e ficou em último. Já a Nova Zelândia pegou um grupo com Brasil, União Soviética e Escócia e ficou em último também. Restam agora apenas 2 Copas do Mundo, a de 86 e a de 90, começando pela de 86. A Copa de 1986 foi sediada no México, teve 24 seleções também e a campeã foi a Argentina, que conseguiu seu segundo título. Para aquele torneio, 121 seleções jogaram as eliminatórias, tendo apenas 22 se classificado para ela também. Como o modo do torneio da última Copa do Mundo tinha sido um pouco confuso, a FIFA resolveu então mudar um pouco para facilitar, porém não facilitou tanto assim. De novo, tinham 6 grupos com 4 cada e, desses, passavam os 2 primeiros colocados de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados para as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. A final foi disputada entre a Argentina e a Alemanha Ocidental, que chegou de novo em mais uma final. A Argentina jogou demais aquela Copa do Mundo e venceu na final por 3-2 da Alemanha, com o Maradona jogando demais, eu tenho certeza disso. Os destaques inusitados vão para as primeiras participações de Iraque, Canadá e Dinamarca. Como em 4 grupos passavam até os terceiros colocados, estava relativamente mais fácil de passar para a próxima fase, porém não foi bem assim. Vamos começar pelo Iraque. O Iraque pegou um grupo com México, Paraguai e Bélgica. Ficou em último e foi a única seleção a não se classificar nesse grupo. O Canadá, que é bastante forte em esportes como hóquei, no futebol não é bem assim. Naquela Copa, o Canadá pegou um grupo já com União Soviética, França e Hungria. Ficou em último, porém não se classificou assim como a Hungria, não foi o único. Já a Dinamarca fez um pouco mais bonito. Ela pegou um grupo com Alemanha Ocidental, Uruguai e Escócia e passou em primeiro lugar. O time dos nórdicos estavam indo muito bem, estavam bem embalados, porém perderam logo nas oitavas de final por 5-1 para a Espanha. Agora indo para a nossa última Copa do Mundo, a Copa de 1990. Ela foi sediada na Itália, teve 24 participantes e a campeã foi a Alemanha Ocidental, até que enfim, depois de várias finais, eles ganharam mais um título. O modo daquela Copa foi igual ao da Copa anterior, ou seja, tinham 6 grupos com 4 cada, passavam os 2 líderes de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados para as oitavas de final, indo até a final. A final foi de novo entre a Argentina e a Alemanha Ocidental, e dessa vez a Alemanha Ocidental deu o troco, fez a revanche. O jogo foi um pouco fraquinho, porque a Alemanha venceu apenas por 1-0 e conquistou seu terceiro título. Agora, das participações inusitadas, eu destaco as primeiras participações de Emirados Árabes Unidos, Costa Rica e Irlanda, e mais a segunda participação de Camarões. O Emirados Árabes Unidos pegou um grupo com Colômbia, Alemanha Ocidental e Iugoslávia, ficando em último lugar. Já a Irlanda pegou um grupo com Inglaterra, Holanda e Egito e passou em segundo lugar. Nas oitavas de final, a Irlanda pegou a Romênia e venceu nos pênaltis. Porém, chegou nas quartas de final. Eles pegaram a Itália e perderam por 1-0. Já a Costa Rica pegou um grupo com Brasil, Escócia e Suécia. A Costa Rica acabou passando em segundo, porém nas oitavas de final perderam por 4-1 para a Tchecoslováquia. Já Camarões, eu destaco aqui a segunda participação deles, pois eles foram muito bem. Eles pegaram um grupo com Romênia, Argentina e União Soviética e, por incrível que pareça, passaram em primeiro. Chegou nas oitavas de final, eles pegaram a Colômbia, venceram por 2-1, mas nas quartas de final, assim como a Irlanda, eles perderam. Desta vez, eles foram eliminados por 3-2 por bom time da Inglaterra. Bom, no mais foi isso. Agradeço a todo mundo que está assistindo até o final. Agradeço a todos que estão deixando o like e tudo mais. Peço que se tu gostou do vídeo, que dê um like, que se inscreva, pois dá um trabalhão para fazer esses vídeos aqui. E ativa o sininho que tu vai acompanhar quando sair vídeos novos aqui do canal. No mais foi isso, agradeço a presença de todos e valeu!